Hoje é 8 de julho, Salvador, Bahia, Universidade Federal da Bahia. Dou as boas-vindas a todos os presentes. Essa é a segunda atividade do projeto de extensão designado Ampliando o Repertório Científico em Instituições de Ensino Superior na Bahia. Moura Goulart. Então, vou apresentar rapidamente os dois e o horário e o palco será deles. O João é formado em comunicação, é editor executivo do portal Baiana Journals, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sediado em Salvador, e é doutorando em Ciência da Informação na UFBA. Mayra é bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, onde exerce a função de diretora do CISB. Ela fez doutorado em Ciência da Informação na Unesp, que sabemos que é um dos nossos programas com a nota mais alta no Brasil, né? Foi selecionada para a Bolsa Sanduíche pela CAPES, para a Universidade Carlos III de Madrid. Ela é pesquisadora do nosso grupo GEINFO, que promove essa oficina, e também ela é membro do Laboratório de Estudos de Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã da Unesp. Então, muito obrigada pela presença de todos. Estamos com 40 pessoas. Mayra e João, a Alzirinha e eu vamos sair, ficam vocês no palco. Boa sorte. Bom, avisar para as pessoas que a Mayra e o João não se incomodam se vocês quiserem fazer perguntas durante o processo. Podem interromper e perguntar, que eu acho que até dá uma certa dinâmica, né? Sem problemas. Isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui a tela cheia. Mayra, tudo certo? Você está vendo daí? Sim. Então tá, a gente resolveu chamar essa atividade de oficina de publicação científica porque não é exatamente uma aula, né? A gente vai ser interrompido e interromper de volta e conversar sobre algumas questões e algumas noções que a gente tem sobre publicação científica, né? Algumas coisas que a gente precisa repensar, outras que a gente precisa aprofundar, reconstruir, por aí vai. A agenda de hoje é o que é de fato uma revista científica, como é que a gente escolhe, né? As práticas predatórias. A gente vem conversando sobre revistas predatórias, mas hoje a gente vai conversar também sobre práticas predatórias. Métricas de quantificação da produção, né? Como fator de impacto em ICH. O qualis periódicos, né, o que ele não é. Se fala muito sobre o que é o qualis, né? O qualis isso, o qualis aquilo, mas a gente precisa talvez dar alguns passos para trás e conversar sobre o que o qualis não é. E como é que a gente usa o qualis, né? A bula, o que é e modo de usar. Então, o que é uma revista? Usualmente a gente conversa com a revista como se fosse a última etapa da pesquisa, né? Terminei minha tese, vou transformar em artigo e publicar e acabou. Mentira. A publicação, na verdade, é a primeira etapa de vida pública, né, do seu artigo, por isso que é publicação. Então, é o momento onde, de fato, vai começar o embate, a briga, a confusão e o debate público, né? Então, na verdade, a revista ela não pode ser pensada como uma coleção estática. Ela é uma coleção viva, ela não é uma prateleira, ela é muito mais uma outra coisa. Esse senhor John Zeeman, ele era da física, né? Ele produziu também comunicação científica, ele discute sobre o estatuto da publicidade e da verificabilidade do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ele é verificável quando ele é público, e ele é público depois que ele é publicado. Então, na verdade, a gente produz conhecimento na instituição, mas quando o conhecimento é publicado é que ele é conhecimento de fato para a nossa comunidade, né? Para as comunidades das disciplinas. Então, não é que a tese e a dissertação não é conhecimento, ela é conhecimento, mas ela só vai existir quando ela der um passo fora da casa, né? Quando ela existir na comunidade. Então, para ela existir na comunidade, a revista não pode ser pensada como uma prateleira, como uma coisa distante e sem vida. Então, é muito melhor a gente pensar a revista científica como uma comunidade de pessoas, editores associados, editores-chefes, avaliadores, leitores e autores que juntos constroem essa dimensão pública e verificável do conhecimento. Então, o conhecimento existe porque a revista é viva. E a revista é viva porque o conhecimento está circulando, ele não está parado. Então, o que é que decorre disso?
a crítica natural que vai vir para o seu trabalho, os comentários positivos e negativos, e não entendendo, inclusive, né, tem citações que servem para, tem citações que entendem o seu trabalho e tem citações que não entendem. Tudo isso é debate público, o conhecimento está acontecendo nessa interação. Então, a revista, na verdade, é o veículo promovido por essa comunidade, ela pode ser pensada em uma comunidade. Então, quando você vai escolher a revista, o ideal é você se perguntar em qual comunidade eu tenho que estar. Né? Em qual comunidade eu preciso estar para participar desse debate? Em qual comunidade a minha pesquisa vai ser compreendida, né, quando ela se tornar um artigo? Em qual comunidade a minha pesquisa vai ser criticada? Né? Eu preciso que ela seja criticada, porque senão o meu conhecimento, na verdade, não serve. Né? Se você não é comentado, positivo e negativamente, você não existe. Então, a grande história é essa. Qual é a revista que vai maximizar essa conversa? E é para esse lugar que eu tenho que ir. E quais revistas tornariam essa conversa parada, né? Não trariam combustível a esse debate. Então, essas revistas eu tenho que evitar. Então, se vocês estiverem ouvindo um barulho vazando, é o meu vizinho e eu peço desculpas. Então, antes da gente acabar de ouvir o teu vizinho, eu gostei especialmente, só para chamar a atenção, dessa colocação tua quando fala na revista como dimensão pública e verificável do conhecimento. Achei interessante essa colocação. John escreveu isso em 1979, então é uma coisa que está aí há muito tempo e que volta e meia em comunicação científica a gente retoma, né? Principalmente quando surgem esses debates sobre fator de impacto, a gente vai entrar mais adiante nesse assunto. Mas a grande coisa é que a revista precisa ser olhada como comunidade. E a comunidade é onde acontece a vida, né? As interações culturais, as interações cognitivas, aquela coisa toda. Então, nesse momento a gente se pergunta, qual comunidade vai potencializar essa comunicação, né? Vai potencializar esse debate. Então, eu tenho que ir para uma comunidade generalista, eu tenho que ir para uma comunidade especializada. Na comunidade especializada eu vou estar conversando só com pessoas que já são iniciados, né? Na comunidade generalista eu vou estar conversando com os iniciados e com pessoas que não são especialistas naquele assunto. Então, nas comunidades generalistas eu vou ter um pouco mais de dificuldade de entrar, mas se eu conseguir entrar na comunidade generalista, eu consigo fazer o meu conteúdo ser visto por muito mais pessoas. Então, eu aumento o potencial de debate e de crítica desse conteúdo. Daí, por exemplo, então, se eu tenho um artigo especificamente sobre eficiência da produção científica, escrito por estatísticos, né, como melhorar os métodos quantitativos, eu posso colocar esse artigo numa revista de estatística aplicada à disciplina que eu usei como corpo de análise. Então, se eu pensei os métodos estatísticos usados em psicologia experimental, de repente eu posso ir para uma revista de psicologia experimental, né? E aí eu vou estar na interface entre um especialista e outro, entre o especialista em estatística e o especialista em psicologia experimental. Ou eu posso ir para uma revista guarda-chuva, como o Public Library of Science, o PLOS, né? O PLOS One, que é uma revista que cabe tudo sobre eficiência científica quantitativa, qualitativa, sistemas de incentivo, estruturas de recompensa, métricas de avaliação. No PLOS, eu serei visto pelo pessoal da psicologia experimental, pelo pessoal da estatística e por pessoas que eu não consigo nem conceber, né, mas que vão também talvez se interessar pelo artigo e discutir. Então, todas essas são questões que aparecem no momento da submissão, na hora de escolher. Então, na verdade, eu estou pensando, né, a minha carreira agora, e eu estou pensando a minha carreira em 2 anos, em 5 anos. Eu estou pensando a atenção que esse conteúdo vai receber agora, eu estou pensando a atenção que esse conteúdo vai continuar recebendo nos próximos 5 anos. Porque o que acontece? Até o conteúdo ser notado, ser criticado, ser citado e ser publicado em outros artigos leva em média 2 anos em medicina, mais ou menos. Na saúde leva algo como 2 anos. Nas sociais demora um pouco mais, leva de 5 a 10 anos, a depender da disciplina. Então, quando eu escolho a revista, eu estou escolhendo tudo isso que está no futuro ainda. Então, além dessa dimensão teórica, de pensar como público verificável, eu tenho que pensar a dimensão pragmática também, que é quem vai estar me lendo no decorrer desse tempo. Né? Então, se eu investir 2 anos da minha vida nesse trabalho, eu vou querer ser lido, né? E eu vou querer ser apoiado nesse trabalho, e o apoio no trabalho vem na crítica. Então, para eu ser criticado, eu tenho que estar com pessoas que vão me ler, né? Então, tudo isso se recomenda que entre na conta. E a função social da ciência, né? A quem meu relato vai melhor servir. Então, se eu colocar o meu relato
numa revista onde eu vou publicar com mais facilidade, mas não vai chegar em quem precisa chegar, eu ganhei a publicação, botei no Lattes, mas eu perdi tempo. É um tempo que eu não vou ter de volta, porque ninguém vai estar lendo esse estudo, ele vai ficar lá enterrado naquela revista que não tem muito a ver com aquele conteúdo, que não reúne a comunidade que eu quero, né, reunir, e aí eu perdi. Eu ganhei a publicação, mas eu perdi tempo. E eu perdi o trabalho, né? E eu acho que é melhor um trabalho com uma taxa de citação mais demorada, mas que de fato esteja dialogando, né, com a comunidade, do que um trabalho que foi publicado, mas ninguém viu, né? Só eu sei. Aí eu conto para minha mãe, para meu pai, não sei o que, pô, publiquei, não sei o que, mas tá, o trabalho morreu ali. E aí agora a gente vai conversar sobre o que é que não é uma revista, e aí Mayra vai assumir a palavra. Mayra, Sim, pode passar, por favor. prontinho. Essa foto, não sei se todo mundo conhece, é o bibliotecário Jeffrey Bell. Ele é da Universidade de Colorado, também professor associado, e ele é um dos grandes críticos hoje do movimento de publicação de acesso aberto. E em muitos dos textos que a gente lê, há uma interpretação. Chega um momento que você vai lendo os críticos do crítico e você se pergunta, quem tem razão? Mas foi com ele que surgiu, que veio o conceito de revistas predatórias. A base, a fundamentação básica das críticas dele é a qualidade dos artigos, que ela é baixa, a revisão pelos pares, e aí Lídia destacou da fala de João a questão, né, da veracidade, e os pares estão aí para poder validar esse conteúdo a ser comunicado. E na crítica dele é que quando existe, ela é insignificante, mas muitas vezes não tem ninguém que avalia. A qualidade é baixa e isso compromete principalmente a carreira dos jovens pesquisadores. E também ele critica o Diretório de Periódicos Acadêmicos de Acesso Aberto, por confiar em dados fornecidos pelos editores. E esse estudo de Bell, ele começou em 2008, quando ele começou, eu imagino que aqui vocês também, quando ele começou a receber nas caixas de e-mail muitos convites para poder publicar em revistas, que eles vão fazendo uma catada, né? Às vezes é algo que eles encontraram alguma coisinha que você escreveu, e aí eles dão vida e dizem que é publicável, e aí você fica todo com a esperança. E também ele recebia convites para poder participar do corpo editorial, e ele às vezes até se perguntava, mas quem sou eu, né, assim, para já estar recebendo convites dessa natureza? E esses e-mails, eles iam, a maioria, para o spam e com muitos erros gramaticais. Em 2011, então, ele começou a compilar a famosa lista de Bell. Essa lista ele publicava no blog dele. Ele publicou de 2011 a 2016, até 2017. Pode passar, João, por favor. Hoje a gente só consegue, foi dificílimo encontrar, embora os textos que a gente lê conte, né, que é fácil encontrar os espelhos, mas eles têm sido tirados da internet. Esse aí é um dos que eu consegui para ficar na história, né? Há umas curiosidades também quando a gente vai na literatura, com dados que as revistas predatórias publicam de 5 a 10% de todos os artigos de acesso aberto. E é aí que fica, né, a grande crítica de Bell desde 2008, principalmente de 2011 para cá, e dos periódicos de acesso aberto, há uma defesa de que pelo menos 25% deles são predatórios. E na concepção de Bell, o pior dos piores do grupo editorial é esse grupo, se não me engano ele é da Índia. Hoje, na literatura, né, o maior foco de revistas de grupos que publicam dessa natureza está na Índia, lá virou um mercado. E por quê? A gente vai ver ali alguns elementos, né? E um deles é que eles cobram. E os pesquisadores ávidos, né, ansiosos para poder publicar, ou com a pressão dos programas, do próprio sistema de publicar, e curiosamente, tem muitos pesquisadores de renome que cai nesses convites, né? E quando vê, já foi, não consegue nem retirar o seu nome ou a sua. Depois, quando ele comenta com alguém,
mas ele já submeteu, ele já não consegue mais retirar Mayra, o trabalho. Oi. Vocês já têm, porque eu posso estar me antecipando, vocês já têm um controle das revistas predatórias do Brasil? Não. A gente conhece algumas editoras que têm práticas editoras brasileiras que têm práticas predatórias, mas a gente não fala porque gera um passivo jurídico, né? Se a gente Sim. publicar sobre isso, pela legislação nacional, a gente está fazendo injúria, né? Até você provar que a prática é predatória. Porque o sistema judiciário não entende disso. Quem entende disso é a comunidade científica. Então, como é que a gente prova que é uma prática predatória, entendeu? Não tem legislação sobre isso. No direito comercial, nem no direito civil. Ok, obrigada. Eu vou pedir licença para falar o seguinte. Então, a gente está recebendo aqui uma mensagem que a sala está quase cheia. Aí tem assim, deseja transmitir essa sessão, iniciar agora ou fechar. Eu não sei, na realidade, o que deve ser feito. Eu até lanço essa pergunta para a Ivana, que é uma pessoa que é mais experiente nisso, ou para vocês que possam me orientar, o que tem de ser feito. A capacidade da sala é de 75, nós temos 53, né? Não, mas eu estou baseada... Repete só a mensagem, Alzira, por favor, salas, porque é até 75. Sim, mas está escrito assim, sala está quase cheia. Deseja transmitir essa sessão, sem interrogação. Mas embaixo vem iniciar agora em azul e fechar. Aí eu fiquei um pouco preocupada para não causar nenhum problema. Não faz nada disso, porque o que vai acontecer? Enquanto não chegar ao limite, ele vai aceitar até 70. Exatamente, então vamos esperar. E o que vai acontecer depois é que, se passar de 70, essas pessoas vão receber um aviso que não consegue entrar. Infelizmente, não vai dar para mudar de sala. A gente vai ter que ter o limite de 70 mesmo, mas aí continuamos aqui. Ok, então não vamos considerar, não é isso? Isso. João, tá por aí? Tô aqui. Ah, sim. Segue, Mayra. João, só preciso ver o... só a apresentação que ela foi entrando e saindo, agora entrou. Tá. Inclusive, desse comentário de João, do cuidado que a gente precisa ter, e até mesmo por isso que essa lista de Bell sumiu, porque ele começou a ser demandado com alguns processos, né? Inclusive essa editora indiana, mas ele ganhou, ele ganhou, e a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, diante de tantas reclamações que isso deu visibilidade, entrou com processo contra a editora, porque a editora entrou contra ele, mas depois reverteu. E, ao final desse julgamento, tem várias questões que a revista vai precisar se adequar, dentre elas, que eles divulguem de forma clara e visível todos os custos associados à submissão ou publicação de artigos em seus periódicos. E nessa imagem, nesse gráfico, é um artigo que está no Cielo, que trata desse tema, e aí eles trazem o número de editoras predatórias de 2011 a 2017. E no último ano é possível ver um crescimento de aproximadamente 20% dessa prática, porque muitos encontraram aí uma forma, né, de ganhar dinheiro. Pode passar, João. E as estratégias que essas editoras utilizam para poder atrair os pesquisadores interessados e, como eu já disse, pressionados para poder publicar os seus textos. Esses lotes de e-mail que a gente recebe, a taxa de aceitação rápida, se a gente entrar nessas revistas, é assustador. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar na página de alguma delas. Um número, um fascículo, ele publica 300 artigos, 250, 200 artigos. É uma coisa assim, descomunal. Difícil. Eu já vi. Para botar 30 artigos a cada 3 meses Numa brasileira, viu? Eu já vi. É uma dificuldade. Então, você imagina aí 300 artigos. A questão de publicar rapidamente
Eles exigem que os direitos autorais sejam transferidos antes mesmo de o trabalho ser aceito. A limitação, né? João aí, Vildemir e outros editores sabem a dificuldade que é de revisão, supervisão, a parte de editoração, como ela é árdua essa tarefa. A revisão pelos pares deficiente ou inexistente. Esse aqui eu já tive a curiosidade. Sempre quando chega, a primeira coisa que eu faço, e fazia instintivamente, desde o primeiro, eu ia procurar o fator de impacto. E procurava tanto no JCR, quanto no Cimago, como também tinha curiosidade, dependendo do título, quando era algum título em espanhol, de verificar, será que por acaso a gente conseguiria aqui no nosso Qualis, tem algum título, né, na Sucupira, será que teria? Então, primeiro você não vê. Onde eles dizem que indexam, também é outra fonte interessante. Você vai lá na base e verifica se existe o nome dessa revista, e ela não está lá. Perfeito. Sobre isso, é possível que algumas dessas revistas entrem no Qualis, porque o que acontece? Elas têm nomes muito parecidos com revistas que a gente conhece, e isso é feito deliberadamente, porque uma vez que você transfere os direitos autorais, você faz isso na submissão é um contrato, você perde o direito sobre a sua obra, e aí você tem que processar a revista, para poder tirar, porque você vai solicitar e ela não vai tirar. Eu vi um relato outro dia de um pesquisador sobre isso. E aí o que acontece? Como você vai processar a revista para retirar isso de lá, você vai processar em que jurisdição? Salvador, Washington, Mumbai. Então tem uma série de questões de direito internacional. Tem gaps, lacunas no direito internacional que não te protegem. E aí o seu artigo fica preso, você não tem tempo, você acaba deixando, né? Se você é professor permanente de um programa de pós-graduação, esse artigo ele vai entrar na coleta CAPES, né, na hora da avaliação quadrienal, e aí ele vai ser estratificado. E, eventualmente, aparecem revistas com práticas predatórias ou estritamente predatórias, no qual é um homônimo muito parecido, e é assim que elas entram no Qualis. Por obrigações das agências de fomento, especialmente no mundo anglófono, algumas publicações devem ser obrigatoriamente depositadas em algumas plataformas. Algumas dessas plataformas têm link direto com o PubMed, que é o indexador de saúde mais famoso, né, mais confiável. E aí essas revistas entram no PubMed assim também. Então, existem uma série de brechas no sistema, tanto na estrutura de incentivo, quanto nos processos de publicação, quanto nos processos de catalogação, quanto nos processos de avaliação, que fazem com que essas revistas elas se imiscuam, né, em todo o ecossistema de publicação. Mayra, João, posso interromper rapidinho? Sim. Isso que o João colocou é interessante, que quando nós fizemos o levantamento para a coleta Sucupira, não são poucas as revistas, João, são muitas que têm nomes iguais, assim. E por isso que é interessante quando a gente coloca lá no Lattes, colocar o DOI ou ISBN, porque dá um maior trabalho. Quando a gente estava fazendo coleta, colocava o nome da revista lá no site e dava aquela revista. Aí depois a gente ia descobrir que não era naquela que a pessoa tinha publicado, é em outra que não... Então, por isso... RG e CPF, é melhor... Deve ter outro João de Deus Barreto por aí, é melhor ir pelo RG. Por isso que a gente... também, às vezes, eu mesma fui publicar numa revista que se dizia B2, quando eu fui para a lista do Qualis não existia, entendeu? É bom sempre fazer isso que Mayra está falando, confirmar antes de fazer antes de fazer a submissão, porque se submeter o artigo você está preso. Além da falsa indexação e do fator de impacto, eles também não se surpreendam, pode acontecer de o seu nome estar figurando no conselho editorial deles. Então, nas revistas da nossa área ou áreas, né, da grande área, eles podem se apropriar do nome, eles costumam apropriar do nome sem perguntar. Essa também era uma das grandes críticas de Bell. Não respondem aos pedidos de retirada de transmissão, de tramitação, porque depois que você conversa com o colega e ele te conta que aquilo lá é fake, aí já é tarde. E a questão do custo, que é cobrado um custo
considerável aí para poder publicar. Nessa imagem, também do mesmo artigo que está no Cielo, eles, a partir da lista de Bell, eles também fizeram ou elencaram o número de revistas predatórias independentes de 2013 a 2017 e foi identificado um aumento, um crescimento de 32% no número de publicações deste tipo. Pode passar, João. Acho que agora é a última. E aí, só para a gente poder ver, por curiosidade, à esquerda está o blog dele, que, né, criado aí em 2011. Imagina só o grande mercado que ele criticou nesse tempo em que ele tratou desse tema. Então, é até ofensivo quando a gente vem aqui para o blog, eles colocam assim: fechamento predatório do blog. Jeffrey Bell será processado criminalmente nos Estados Unidos. O blogueiro predador acadêmico. E embaixo de cada foto, comentários insatisfeitos, né, com a linha de pensamento dele. Hoje, em 2017, ele tirou o conteúdo do blog. Essa empresa que trabalha, a Cables, que trabalha com a parte analítica de produção acadêmica, ele alegou que Bell saiu do site porque ele ficou em silêncio um tempo, mas que ele estava sofrendo ameaças e por questões políticas, e um tempo depois, eu editei, mas faltou um L aí, não pegou. Ele alegou que, por pressão do empregador, temendo perder o trabalho, ele optou por não pesquisar mais sobre esse tema, que é bem o que o João falou, é muito arriscado entrar nessa seara. É isso, dessa parte aí, os alertas, né, são esses. Sim, mas isso aí entrar individualmente, né, Mayra? Mas, de repente, por exemplo, associações científicas, tudo isso, podem ter um outro poder de fogo para enfrentar essa questão judicialmente, pergunto. Eu acho que as associações elas podem proteger os seus associados, né? Porque o que eu estava escutando de um especialista em direito autoral uma vez, foi até num evento da ABEC, da Associação Brasileira dos Editores Científicos, é que o advogado médio brasileiro não entende de direito autoral, né? E o que entende de direito autoral não entende de comunicação científica, ele não entende dos processos da comunicação científica. Então, a gente se critica, faz parte da nossa ética e da nossa prática. A gente publica um artigo, alguém vem, critica esse artigo em uma lei, nós temos a nossa praxis. A partir do momento que a gente judicializa isso, a gente está trazendo uma esfera que é de fora, que não entende disso, para interferir e opinar em cima do arcabouço normativo do país escolhido para o embate. Então, isso gera algumas questões. Então, as associações, eu acho que elas podem, no caso a caso, proteger os seus associados, mas é como se a gente estivesse enfrentando uma guerrilha. É muito difícil, porque não existe consenso, que é o que a gente vai conversar no próximo slide. Então, o Bell, ele começa o movimento. João, só um minutinho, João, tem um pedido aí para minimizar. Tá vendo que tem uma tarjinha preta aí na tela? Tem uma tarja preta e minimizar. Isso. Isso. Sim, mas o que eu estava pensando, João, não especificamente, por exemplo, um Mancibe da vida resolver entrar com um processo. Eu estou me baseando em outra questão, quer dizer, mutatis mutandis, né? Por exemplo, a CAPES tem as áreas e, além das áreas, tem os colegiados que reúnem grupos de áreas, né? Quer dizer, por exemplo, no Brasil, isso pode ser feito por exemplo, o colegiado de humanidades, o colegiado de saúde, entendeu? Não sei, eu estou pensando... Eu acho que poderia... Isso a gente está de braço cruzado nessa situação, é horrível, né? Para você combater uma coisa que é tão misturada com o nosso dia a dia, eu acho que seria tratar o autor, né? Tratar preventivamente o autor. Porque depois que acontece, gera repercussões jurídicas, repercussões científicas, suja o registro científico com coisas que não são
que não foram avaliadas, ou que foram pouco avaliadas, ou que são boas, mas estão misturadas com coisas ruins, ou que são ruins, né? Então, na verdade, eu vou só... O negócio é tão mais... o buraco é tão mais embaixo. Então vai. Quando o pessoal de metaciência, de revistas que reúnem muitas práticas predatórias, elas estão polarizadas num lado do espectro. Mas que, na verdade, práticas predatórias, elas existem do começo ao fim do sistema de produção, circulação e avaliação científica. Então, na verdade, essas práticas predatórias tratando autor, avaliador e editores, né? A gente tem hoje um centro de jornalologia, né, que é como se fosse uma disciplina emergente que estuda as publicações científicas na esfera da revista. Lá em Ottawa, no Canadá, ligado a um centro médico, ao Hospital de Ottawa. Então, você tem iniciativas emergindo, né, em lugares específicos que são polos de produção em metaciência, justamente para discutir isso. Esse artigo me chamou a atenção, ele saiu ano passado, no começo da pandemia, quando a gente falava de outras coisas além de Covid. E esse artigo, eles mapeiam, né, o ecossistema anglófono, porque o que a gente conhece do ecossistema de publicação? Nós, brasileiros, conhecemos o brasileiro, o lusófono, né, Brasil, Moçambique, tal. E quem fala inglês conhece o ambiente anglófono, quem fala francês conhece o francófono, mas isso não é o mundo. O mundo tem centenas de países que falam línguas muito particulares. Então, a gente não conhece o ecossistema de publicação do mundo pan-árabe, a gente não conhece o ecossistema de publicação do mundo pan-africano, com todas as suas especificidades de idioma. Então, existe uma discussão sobre o que a gente não sabe, que está sendo feito. Então, quando a gente fala sobre revista predatória, a gente normalmente tem como referência as revistas de marca do mundo anglófono. Nature, Science, New England Journal of Medicine. Mas a gente não sabe o que os outros países que têm línguas que a gente tem a barreira de idioma estão fazendo, de bom e de ruim. E esse artigo ele começa a levantar esses pontos e vai avaliar empiricamente revistas do mundo anglófono. Então, tem coisas que se sobrepõem, que são esses nós mais marcados, né? Então, artigos faltando, endereço falso, gramática ruim, nenhum endereço, nenhum conselho editorial, nenhum sistema de arquivamento. Essas são coisas recorrentes. Mas se vocês observarem a periferia dessa rede, vocês vão ver revistas não acadêmicas, endereço falso, conselho editorial falso, violação de direito autoral, falso patrocínio, falso non-profit, né, que é como se fosse patrocinado por uma fundação que não existe. Então, assim, é como se as revistas que a gente chama, que Bell chamou a atenção, que são de fato revistas predatórias, elas são predatórias porque elas reúnem muitas práticas massivamente predatórias. Mas existem revistas que estão nas zonas de cinza e que têm práticas predatórias. Então, o desafio da metaciência, e talvez da ciência da informação, se ela comprar isso no cenário brasileiro, é observar essas práticas, mapear essas práticas, identificar, quantificar e encontrar estratégias para consertar antes disso virar uma coisa institucional. Porque quando vira institucional, a gente perde o controle totalmente. Quando a gente está tratando preventivamente, a gente está tratando entre nós mesmos, né, na comunidade. Então, se a gente não publicar no grupo indiano no Omix, eles deixam de existir. Se a gente não citar o grupo do Omix, ou as revistas, os artigos do grupo Omix, eles deixam de existir, eles não entram no registro. Então, eles entram no registro porque a gente, na hora de citar, é desatento. Porque a gente, na hora de submeter, é desatento. Então, tudo volta. Não que a responsabilidade tenha que ser toda em cima do autor, mas se a responsabilidade está e estiver no autor, a gente resolve esse problema sem ter que institucionalizar. E sem ter que judicializar a ciência, que é um outro debate complicado, e que o pessoal em saúde a gente tem várias ressalvas sobre isso. Por quê? Vocês lembram do Didier, né? Aquele moço francês que ficou famoso pelo estudo da hidroxicloroquina, né? Que previne Covid, mas não previne. Bom, quando ele aparece no cenário mundial, as pessoas da metaciência, em especial uma australiana chamada Elizabeth Bix, ela vive disso, ela vive de tentar consertar o registro científico.
Ela é uma pesquisadora independente, ela verifica os artigos, ela verifica as imagens, vê duplicidade, encontra fraude. Ela resolveu estudar a produção desse rapaz. E ela encontrou, e ele é hiperprolífico, então é uma pessoa que tem centenas e centenas e centenas de artigos em poucos anos. E isso a gente sabe que é humanamente impossível, mesmo com as colaborações. E aí o que é que ela descobre? Fraude de imagem, falsificação de dados, uma série de coisas, e ela começa a publicar sobre isso. Ele vai e entra contra ela na França. Ela não mora na França, ela não é uma cidadã francesa, então ela tem que se defender na França. Enquanto ela estiver se defendendo na França, ela não consegue produzir na Austrália. E é aí que ela perde, é aí que a ciência perde, entende? Quando a gente judicializa a ciência, a gente não consegue produzir ciência. E normalmente são pessoas independentes ou ligadas a instituições mais frágeis. Ou então que sejam instituições grandes nacionalmente, mas são frágeis no cenário internacional. Então o ideal é não ter que chegar nisso. Dá para cuidar nas associações, dá para cuidar nos colegiados, mas me parece que o caminho é muito mais preventivo, né? Se a gente parar de citar o estudo da hidroxicloroquina, ele deixa de existir, né? Porque a gente vive de citação. É só ignorar. Todo mundo já respondeu, todo mundo já mostrou que o estudo é um estudo porcaria, que não deveria ter sido feito. Então a gente para de falar sobre ele agora. Ele não vai receber citação e ele vai sumindo no registro. Paralelamente a isso, mas também no âmbito do preventivo e do educativo, existe um consórcio de editoras, órgãos de integridade científica, casas publicadoras grandes, né, de marca, e comunidades, né, de instituições de ensino estrangeiras. É como se fosse um consórcio. E esse consórcio desenvolveu um checklist que já foi traduzido para diversos idiomas, tem algo como 40 idiomas no site, inclusive português. Então, essas questões que Mayra trouxe, né, que a gente se pergunta, às vezes, depois de ter submetido, a gente, a partir desse questionário, desse consórcio, a gente deve se perguntar antes da submissão. E fica nesse endereço aí, thinkchecksubmit.org, translations português. E aí as questões são super simples, são coisas que a gente poderia ter elaborado. Então, a revista do seu conhecimento, ou dos seus colegas, ou se você não conhece a revista, nenhum colega seu conhece a revista, é muito estranho, né? Você já leu algum artigo nessa revista? É fácil encontrar os últimos artigos. Você consegue facilmente identificar e entrar em contato com o editor, né? O nome do editor é claramente exibido. Você consegue telefonar para o editor, passar um e-mail. Eu já recebi convite de publicação numa revista, numa editora que estava sediada na Alemanha. Então eu apliquei o questionário e vi que ele não respondia sim. Se for uma revista legítima, ele vai responder sim para todas as questões. Para 90%, 80%. Quando eu apliquei o questionário, eu fiquei na dúvida, deu uma coisa assim como 50-50. Aí eu fui puxar o endereço da revista no Google Maps e joguei o endereço da revista no Google Maps e, de fato, o prédio existe. É como se ela tivesse um endereço físico na Alemanha. Mas quando você olha no mapa, aquele endereço não é um endereço de uma editora, é um endereço de, sei lá, uma padaria, alguma coisa assim, entendeu? Então é o famoso, é o novo golpe do príncipe europeu que descobriu que você é o herdeiro, né? E aí aquele e-mail que a gente recebia nos anos 90, nos anos 2000, você recebeu uma herança de $2 milhões. Gente, ninguém vai te mandar isso por e-mail. É o jogo da vida. É o que, Mayra? É o jogo da vida que você vai andando assim e cai. Não tem isso. Então assim, eu vi esse seu resumo publicado nos anais de não sei o quê, ele é genial. Mentira, gente, o editor não tem tempo de fazer esse tipo de checagem, a gente não manda esses e-mails. Então, assim, calma, né? Aplica o checklist que você vai ver que aquela revista ali não é interessante. Então, o checklist, ele, de certa forma, ele empodera o autor, né? Porque ele diz para você o seguinte, olha, a culpa não é sua, a culpa é da revista. Não é você que não sabe, é a revista que não está funcionando direito. Então, acessem aqui depois, vocês vão ver que dá para responder todas as questões tranquilamente e descobrir se a revista é ok ou não. João, só complementando, eu peço licença, eu fiz uma disciplina no doutorado de sanduíche e eu vou compartilhar com vocês 4 links, tá? Complementando esse site que o João colocou. Um é da Wheeler, outro é da Elsevier, o outro é da Springer e o outro é de um conjunto de... é um guia de periódicos norte-americanos. Por aqui, nesses 4 sites também, quando vocês querem fazer alguma publicação internacional, tem como você pegar o último artigo que você fez, que é do seu tema, ou você está desenvolvendo um texto e aí você quer saber qual é a melhor revista para você publicar dessas editoras. Então, você pode jogar o seu título do seu trabalho, o resumo
e tem mais alguma informação. Cada uma pede alguns campos. Quando você joga, ela vai selecionar para você um cardápio de possíveis revistas daquela editora cujo escopo tem relação direta com a temática que você está discutindo. Eu sempre sugiro também, começou a chover aqui, eu sempre sugiro também o seguinte, aquele artigo na sua revisão de literatura que você mais gostou, né? Aquele artigo que te ensinou uma coisa que você não fazia ideia, aquele artigo que você usou na tese que te mudou, te fez mudar de ideia, né? Ele foi publicado aonde? Vai atrás dessa revista, né? Vê essa comunidade, vê quais são os outros artigos que estão lá, porque de repente é esse o lugar que você tem que estar com o seu artigo no final. Então é um bom caminho também, né? E comparar os resultados. Esses apps que a Mayra está falando são interessantes. Compara o output de todos eles, porque se é de editora, cada uma vai dar o portfólio da editora, né? E você compara com o que você já levantou de revisão, né? Poxa, esses artigos aqui saíram de revistas da Elsevier. Esses artigos aqui que eu usei saíram da Wiley. Massa, qual dessas duas revistas me representa melhor? Qual dessas duas comunidades eu quero estar? E aí você vai estreitando. No final você vai ter 5 revistas, 6 revistas. Aí você senta com tua orientadora e conversa. Para onde que a gente vai, né? Porque aí a gente tem que equilibrar o Qualiscaps para poder beneficiar o programa. A gente tem que equilibrar o desempenho de citação, se for uma revista muito boa, mas que ninguém está lendo. Essas coisas todas. Então, assim, não tem um mapa, né? Não tem uma solução fácil. A gente tem que ponderar riscos e benefícios, né? E aí vai onde você consegue maximizar os benefícios. Então, esse eu já adiantei, né? Que é o e-mail do príncipe europeu, que diz que você é o filho perdido, né? Tem uma amiga que diz que é o e-mail do príncipe nigeriano, que a gente recebeu um golpe nos anos 90, né? Descobrimos que você é o herdeiro perdido de não sei quem, e aí, enfim. A gente em comunicação científica, né, trabalhando em editoração de revista, a gente nunca vai ter tempo para mandar um e-mail para ninguém dizendo, olha, eu quero o seu artigo. Essa é a dura realidade. Primeiro que você vai abrir o seu e-mail, vai ter 50 e-mails novos a cada turno, né? Então você não vai conseguir mobilizar uma parte da sua equipe para ir atrás de jornais de eventos, não é assim que o negócio funciona. Então, se vocês recebem um e-mail dizendo assim, olha, você é gênio, você é genial, bonito, hidratado, inteligente, eu quero muito seu artigo, é mentira, não, a gente não manda isso, né? Ninguém tem tempo de fazer isso. Então, na verdade, esses e-mails, eles estão apelando para a nossa vaidade, né? Para, opa, alguém gosta do que eu faço, alguém está me lendo. Não está. Infelizmente, a gente tem que dizer que não, ninguém fez. Ninguém fez essa checagem. Eu tive uma situação engraçada com uma pesquisadora lá da casa. Ela é especialista em DPOC, né? Que é uma doença causada por tabagismo. E ela fez uma revisão narrativa, que é um desenho de revisão. É um desenho de revisão de literatura super frágil. E ela e o grupo dela publicaram isso num evento, né? E aí ela me manda um e-mail, olha, essa revista disse que gostou da minha revisão narrativa, eu não entendi. Aí eu tive essa conversa com ela, falei, olha, vamos aplicar o checklist do Think, Check, Submit. E aí a gente aplicou e viu que a revista era improvável, né? Não tem como aquela revista manter aquele sistema de publicação daquele jeito. Então, assim, nessa situação foi mais fácil, porque a gente sabe que a melhor revisão seria uma revisão sistemática, com meta-análise, e a revisão narrativa está lá embaixo na cadeia, né? Na base da pirâmide de evidência. Então não tem condição de alguém ter lido uma revisão narrativa sobre esse assunto, que é um assunto que é muito prolífico, tem muito artigo o tempo inteiro, e ter achado essa revisão boa e pedido para transformar isso em artigo e trazer para a revista, isso é golpe. Então, já sabem, se vocês receberem um e-mail, gostaríamos de publicar o seu artigo, não foi uma editora, não foi uma revista que está trabalhando direito, porque ninguém tem tempo de fazer isso. A ideia da comunicação científica é justamente trabalhar com a espontaneidade, né? A comunidade gera as suas comunidades especializadas que se avaliam, se fiscalizam, e aí a gente tem as revistas, né? A revista é isso, é uma comunidade de comum acordo. Se você cria um clube artificialmente e começa a convidar as pessoas para estar nesse clube, esse é um clube estranho, né? Não é exatamente uma comunidade, é um clube. A gente tem essas duas editoras nacionais que fazem isso, né? Eu postei aqui porque os nossos professores são assediados com muita frequência,
essas editoras, elas têm uma equipe mínima, né? Publicam normalmente revistas ou livros, e é impossível, do ponto de vista editorial, eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu acho muito difícil que essas pessoas, com 2 pessoas na equipe, você consiga ter um portfólio tão grande. Então, alguma coisa estranha acontecendo. Então, é um template só para botar todos os artigos naquela diagramação, né? Você está colecionando artigos e simplesmente formatando e colocando ele numa publicação, porque não tem como ser um fluxo editorial bom, né, e científico desse jeito. Um artigo, ele leva pelo menos 2 meses em avaliação se a gente tiver um sistema de cobrança do avaliador muito eficiente. Depois de aceito, o artigo leva mais 1 mês, porque o artigo ele vai ser normalizado por uma pessoa especializada, ele vai ser revisado por uma pessoa especializada, ele vai ser diagramado por uma pessoa especializada, ele vai ser checado com os autores, e tudo isso leva tempo e dá trabalho. Então, se você recebe um e-mail dizendo, olha, você é genial, bonito e datado, eu quero seu artigo, a gente vai publicar em 15 dias, é problema, e você vai perder os direitos autorais desse artigo. Inclusive, recentemente, durante a Covid, essas editoras fizeram compêndios de Covid. Um aluno nosso tinha submetido um artigo para uma das nossas revistas, e ele não sabia que não podia submeter simultaneamente, submeteu para a editora, para uma dessas 2 também. Eles publicaram primeiro, porque eles são mais rápidos, e a gente teve que tirar o artigo da revista. E aí eu tive que passar o e-mail dizendo, olha, desculpa, você perdeu o seu artigo. E aí a professora não sabia também. Então, assim, fica uma situação chata para a gente que é autor, né? Agora vamos conversar sobre as métricas. João, licença, Mayra, antes de vocês começarem, uma perguntinha, na realidade uma dúvida que não é só minha. Como a gente está tratando de uma oficina, será que vocês vão dar um passo a passo desses sites que vocês estão falando, como um exemplo? Algumas pessoas já perguntaram isso. O que acha? Daria tempo? Eu acho que a gente pode mostrar um desses sites e mostrar mais ou menos, entendeu? Eu não sei. Mayra responde a partir dela, mas acho que assim, o Think, Check, Submit, vocês podem testar, não precisa que eu faça, é essa tela aqui. São essas questões. Você vai abrir o site da revista, ler a questão e procurar no site da revista, só isso. Talvez Mayra queira demonstrar os aplicativos. Eu fechei esses aqui, eu posso abrir e mostrar o rostinho de cada um. Ou João, se quiser abrir para mostrar, é muito fácil. E aproveitando a fala de Gil Denis, ele colocou, e vale a pena conhecerem o boletim da Unicamp, vou fazer um marketing aqui. Ali eles têm, tá o link ali do eContents, que tem vários boletins que nos ajudam em várias áreas para o pesquisador, para quem é editor, e ele tem um boletim que trata especificamente desse endereço que o João mostrou. Esse que o Gil Denis botou de exemplo é uma predatória, é isso? Não, esse site aí que o João está mostrando. É o boletim que trata desse... Saudações, gostaríamos de convidar para publicar, papapá. É porque eu não quero escolher uma revista de ciência da informação, porque tem muita gente da área, e de repente tem alguma coisa que a gente responde não, possa responder não, né, no Think, Check, Submit. Mas vou fazer propaganda das revistas lá do trabalho. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, mas eu queria um esclarecimento sobre o que o Gil Denis botou no chat ali, ó. Ele botou assim, ó, veja, ele está dando um exemplo que ele recebeu hoje da Booker Field. Então, a minha pergunta isso é um exemplo de uma predatória? Isso. Ele já respondeu. Essa eu nem conhecia. Desculpa, eu não ouvi. Ele colocou aqui, olha o valor das custas editoriais, cota única por artigo é de R$ 395. Atualmente vigora um desconto de 20%, não perca, só hoje, 316. É tipo lojas americanas, né? Compre a sua cafeteira hoje, tem 10%. A gente não faz isso, gente, em editoração científica, porque não é a finalidade, né? A finalidade é circular conhecimento. E tem uma equipe de marketing, mesmo a gente tem uma equipe de marketing científico lá nas nossas revistas, mas o que a gente vai fazer é traduzir o conteúdo dos artigos para que ele chegue, né, numa linguagem, quando puder, sem jargão. Então,
O marketing científico é isso, é um trabalho de tradução e disseminação. A gente não vai sair por aí batendo de porta em porta, dizendo, Mayra, adorei sua tese, cara, manda pra gente todos os seus artigos, e ainda manda tudo de vez. Tá aqui a fatura, o recibo, pode pagar. Assim que pagar, a gente publica, ninguém faz isso, gente. Então, se você recebe esse e-mail, calma, olha, levanta, vai no banheiro, lava o rosto com água fria, porque a gente se sente bem quando a gente é elogiado, né? Mas às vezes é golpe. O Judeni está dizendo que recebe sempre dela, da Ateneu, e a outra é a que o João mostrou. E tem um artigo publicado da tese dela, lá na revista. Se você aplicar o Think Check Submit no site da revista Ateneu, no site da editora Ateneu, o Think Check Submit não foi pensado para verificar a editora, ele foi pensado para verificar a revista. Mas você vai receber não para todas as perguntas. Porque você não encontra conselho editorial. Quando você encontra conselho editorial, você vai no Lattes dessas pessoas e elas não estão linkando de volta para a Ateneu. A diretora da Ateneu é uma pessoa que ela é 20 horas num cargo público, 20 horas em outro cargo público e 20 horas em outro cargo público. Eu não sei quantas horas tem o dia dela, né? Porque ela consegue ter 3 empregos e ainda rodar uma editora. Porque eu sou 44 horas semanais e eu consigo fazer tese no fim de semana. Porque as revistas tomam todo o tempo. Ela tem muito mais publicações do que 6 revistas, que é o que a gente tem na Baiana. Então, assim, isso só funciona com 3 pessoas. A conta não fecha. É isso. Então, se você sente que a conta não fecha, pegue seu artigo bonitinho que você levou uma vida produzindo e leve para outro lugar. Um lugar que você conheça, que a Mayra conheça, que o Judeni conheça. Manda um e-mail para a Nídia, perguntando, professora Nídia, professora Alzira, você conhece a revista? Então, pergunte, né? Peça ajuda aos seus amigos, aos seus colaboradores, aos seus colegas, porque se a conta não fecha, muito provavelmente tem uma coisa estranha ali, é seu trabalho, né? Você perdeu o controle sobre o seu trabalho, é um negócio muito terrível. Eu vou pedir para você, João, se você puder só entrar nesse link que eu coloquei aqui agora, aí o Judeni está devolvendo a moeda e falando do artigo recém-publicado da tese sobre mídias sociais, a pesquisa que a gente fez no contexto dos Estados Unidos. Obrigada aí, Judeni, por lembrar. Esse link que eu pus aí agora, João, no chat, se você puder clicar, porque como é uma oficina, só para que a gente possa mostrar, e os outros 3 sites é a mesma coisa. Então, é muito importante... Vamos supor, pegue o último artigo que você publicou, pegue o título em inglês dele, pegue o resumo em inglês, as palavras-chave, né, e você vai clicar e pedir para buscar. Pelo conjunto de palavras-chave, eles usam aí toda uma web semântica para poder sugerir, linkado ao escopo dos periódicos daquela editora, como o João bem lembrou, e aí ele vai sugerir alguns títulos daquela editora que você poderia publicar o seu trabalho, que aceitaria, pelo escopo, aceitaria. Peguei um PDF aqui, geral, genérico do meu... Isso. Da fila de leitura. Não sei se tem keywords. Tem? Não, tem. Não tem. No seu não tem. Não tem, é um PDF de filosofia. Tá. Você pode colocar a área, se você quiser, para facilitar para ele limitar, entender onde você gostaria, a grande área. Tem a grande área e a área menor. Social Sciences. Vamos lá. 32 aí, olha. Você tem 32 possibilidades. E ele ainda traz o fator de impacto de cada um deles. Revista Internacional de Relações Interculturais, Psicologia Econômica, Economia Comportamental e Experimental. Provavelmente eu colocaria nesse último aqui, parece ter mais a ver. Mas aí vocês veem que tem outras variáveis, como a Mayra está trazendo. Então, você tem o Site Score, né, que é como se fosse o fator de impacto da Elsevier. Tem o Impact Factor, né, que é o fator de impacto mesmo, que é fornecido pelo Web of Science. A taxa de aceite, que é 16%. As revistas, o New England é algo como 5%. As revistas estrangeiras mais disputadas são bem difíceis mesmo.
Tempo até a primeira decisão, 2 meses. Tempo até a publicação, mais 2 meses. Então, leva como 4 meses até publicar. Interessante. A de psicologia econômica leva 18 semanas, né? É uma gravidez de prematura. Muito interessante essa ferramenta. E as outras aí vai por cada editora e tem uma que é mais genérica. Aí são as outras títulos norte-americanos. O Think Check Submit, vamos... Não precisa, é fácil. Então vamos voltar aqui. Nídia, mais alguma coisa? Não, eu só estava agoniada isso, de eles poderem ver funcionando, entendeu, João? Eu espero até que bom, aqui a maioria deve ter experiência em trabalhar com essa sala nossa, mas quem não tem, o interessante é aumentar a tela, fazer tela cheia, né? Naquele cantinho da direita, no último quadradinho, encostadinho assim no limite, para poder botar a tela cheia e poder ver bem esses acessos que vocês estão fazendo, que eu acho que fica muito interessante. Eu não estava vendo o chat, Cremilda, porque eu estava só no PowerPoint. Aí eu postei o link. Se alguém precisar de algum outro link, pode abrir o microfone e pedir. Pode me interromper. Eu não estou conseguindo ver as duas telas ao mesmo tempo. Então, revisando isso, recurso na internet gratuito para a gente escolher revista, para a gente checar se a revista é idônea, para a gente testar a editora, não falta, né? A gente só precisa ter o nosso cuidado e entender que é o nosso trabalho, né? A gente não vai entregar o nosso trabalho para uma editora que está lá ganhando R$316 com 20% de desconto e não fazendo coisa nenhuma. Qual é a avaliação que esse trabalho passou? Nada, você conseguiu a publicação. Você vai botar no seu Lattes. Mas um dia, quando alguém estiver fazendo o relatório do seu Lattes para qualquer prestação de contas, ou para CAPES, ou para graduação, ou para pós, ou para qualquer coisa, a pessoa vai ver e vai, que estranho. E aí, até você explicar que você colocou lá por engano, eu participei do relatório CAPES lá do programa, né, pediram ajuda para contar a citação. E aí eu tive que extrair os dados do perfil do Google Scholar de alguns pesquisadores, e nós temos bons pesquisadores que caíram no golpe da revista predatória, que é aquela revista polarizada, né, que está lá no espectro, com várias práticas predatórias. E eram revistas que tinham nomes parecidos com revistas famosas da área desses pesquisadores. Inclusive, uma me telefonou, e aí eu, como eu tenho intimidade, amizade com ela, eu falei, olha, você caiu no golpe aí. Tem citação, mas sujou seu currículo um pouco. João, posso fazer uma pergunta? Claro. É a Ivana falando. Eu vou ser uma aluna bem disciplinada. Eu acho que eu perdi alguma coisa ali. Eu entrei no link, que foi a mesma página que vocês mostraram, tá? E aí tem lá, escolha o jornal, o editor serve sua pesquisa. Aqui ao lado tem para colocar o endereço, e-mail. Eu automaticamente para pesquisa eu tenho que me inscrever ou não preciso? Não, só preenche, não espera. Tá. Só preencher, não precisa não. E eu não vi, desculpa, eu vi ali o passo a passo da pesquisa que tu e Mayra fizeram, as revistas que entraram, mas eu não vi por onde tu chegasse ali. Por exemplo, aqui tem português, Pense, casa, livros, tô aqui no site, mas onde é que eu faço aquela busca ali que vocês chegaram? Por onde vocês foram? Ah, certo. É só você rolar para baixo, onde tem verifique. Pronto, verifique. Tenha como referência esta lista para verificar se a revista escolhida é de confiança. Ah, perfeito. Ah, tá. Perfeito, achei. Obrigada. A gente pode testar isso na revista estrangeira. Deixa eu pensar aqui. Quantitative Science Studies. Quantitative Science. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava em sala de aula e uma aluna falou, deixa eu testar uma revista da minha área. E a revista da área dela, que é super famosa e nacional, não tinha preenchido alguns campos do JS que tinha que ter preenchido. Então, ela recebeu não em algumas perguntas. E aí ficou aquela saia justa. Então, vamos evitar a revista nacional. A chuva que chegou na tua casa, aquela hora chegou aqui. Você estava Obrigada, achei aqui o que tu ensinou. Essa revista, a Quantitative Science Studies, ela foi fundada no final de 2019, quando o conselho da Scientometrics, todo o conselho editorial pediu demissão. Eles falaram assim, não quero mais trabalhar com esse via, por isso e isso, vamos fundar uma revista nova. E fundaram uma revista no Mighty Press. Então, a primeira questão é, a revista do seu conhecimento dos seus colegas
É do meu conhecimento, é do conhecimento da comunidade de centometria, porque o Ludo Altman está aí. Então, vários nomes fortes de bibliometria e centometria estão aqui. É a revista oficial da Sociedade Internacional de Centometria e Informetria, né, o ICE. Então, ok, sim para a primeira questão. Você já leu alguns artigos nessa revista? Já. Eu já revisei artigos para a tese dessa revista, são muito bons. É fácil encontrar os últimos artigos da revista. Vamos ver, essa é a capa, o volume está aqui, ver o fascículo. É fácil conseguir achar os artigos aqui. A revista é clara, consegue facilmente identificar e entrar em contato com o editor? Tralalá, vamos descobrir. Cadê o conselho editorial? Sobre informação editorial. Vamos aqui. Está aqui. Editor-chefe Ludo Altman, de Leiden. Editor associado Vincent Larivie, lá de Montreal. Um cara que publica em centometria também, fator de impacto. Membros do conselho editorial Lutz Bockmann, lá da Alemanha, também de centometria, conheço. Ok, eu conheço algumas pessoas aqui. Não tenho que conhecer todo mundo, porque a gente não conhece tudo de nada, né? Mas Felipe Mongeon está aqui, que também é lá do Canadá. Então tem sim, né? Kassidi Sugimoto, que foi presidente da ICE, não sei se ainda é. Lin Zhuang, tem o artigo dele sobre o índice E, também lá da China, então ok. Responder sim também. Pode contactar o editor por telefone, e-mail, correio? Não, eu posso tentar as redes sociais, tem YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Tem atendimento ao consumidor aqui embaixo. Não é tão fácil falar com o editor, mas também não é fácil falar com nenhum editor de revista estrangeira, né? Então, eu posso pular essa pergunta com certa tranquilidade. A revista é clara em relação ao tipo de revisão por pares. Vamos descobrir aqui no sobre ética em publicação. Tem política de plágio, tem política de originalidade, tem política de autoria, tem política de retirada da literatura, de conflito de interesse, consentimento esclarecido, pesquisa animal. Tem o ethical statement, mas não diz qual é o tipo de revisão por pares, né? Lá. Aqui é o institucional. Tem a política de acesso aberto. As outras revistas da Casa Publicadora estão aqui. Recursos para autores. Copyright. Reprint. Que coisa, não diz qual é o tipo de peer review, né? Vamos procurar. Tem aqui. Ele fala em peer review, mas ele não especifica qual é o peer review que ele usa. Ele está dizendo que o manuscrito é revisado, né? Mas ele não diz qual é a natureza da revisão. Então vejam aí, uma revista top, né, na cadeia alimentar da centometria, não está informando qual é o tipo de revisão que ela, ou pelo menos se está informando, está aqui perdido em alguma das 322 páginas de políticas editoriais. E esse é o tipo de coisa que deveria ter destaque. Então, vamos voltar lá, eu fechei a página, desculpa. Se vai receber um talvez aqui ou não. Então, os artigos da revista são indexados em serviços que você utiliza, sim. Estava ali naquelas informações. A informação sobre cobrança de taxas é clara, sim. Eles avisam ali no finalzinho. A taxa de submissão é algo como $800, né? Eu já revisei isso para essa revista. Você reconheceu o conselho editorial? Sim. Eu já ouvi falar de membros do conselho editorial.
Aí eu tenho que ir no site dos conselheiros editoriais para ver se eles mencionam. Então vamos procurar Ludo Altman. Leiden. Será que Ludo sabe que ele é editor dessa revista? Porque Mayra estava falando mais cedo, né? Que é possível que a pessoa seja incluída no conselho editorial da revista Predatória sem saber. Aqui Ludo, essa é a página da Universität Leiden, né? Que é onde ele é professor. Ludo lidera a Quantitative Science Studies. Ok, ele menciona. Então é uma revista que a gente pode confiar. É um editor-chefe que a gente confia. Então percebam que tudo em ciência é na base da confiança. Né? O editor é membro de alguma reconhecida iniciativa da indústria, sim. A gente viu lá o ICE, né, que é a Sociedade Internacional de Sintometria. A revista de acesso aberto está listada no DOAJ. Como é que a gente procura isso? Teve aquele questionamento, né, do DOAJ que a Mayra trouxe, que o DOAJ depende das informações fornecidas pela revista. Então, assim, não vale confiar sozinho no DOAJ. Tá? Mas se você tem DOAJ, o DOAJ, eu já ouvi várias pessoas falando de diversas formas diferentes. Se você tem o DOAJ mais essas outras questões, essas outras verificações, então você pode confiar um pouco mais. Me perdi aqui na revista. Vamos descobrir o ISSN dessa revista. Tinha que estar aqui no rodapé. Ah, tá aqui. Online ISSN. Então vamos descobrir se ela está no DOAJ. Põe aqui todos. Selecione o ISSN, que é o RG da revista, né? E põe buscar. Olha, já está indexado. Quantitative Science Studies. Pronto. Então, a gente respondeu sim para quase todos, né? Então, eu acho que é uma revista confiável. Se você responder para 75,2% das perguntas, sim, tudo bem, né? Então, assim, não é uma... Até porque a comunidade de publicação às vezes erra, né? Às vezes faltam coisas e às vezes sobram coisas e a gente vai no tempo ajustando. Eu sou enviesado porque eu gosto muito do conteúdo dessa revista, então eu vou defender a revista. Eles deveriam ter publicado o tipo de avaliação com mais facilidade. Eu tenho certeza que está ali perdido, né, em algum lugar, mas não está certo, né? Teria que ser uma coisa assim muito em destaque porque é o cerne da revista, né? O sistema de avaliação que ela emprega e a gente que vai ser avaliado e vai receber porrada tem que saber como é, né? De onde vem, né? Se as pessoas sabem quem eu sou quando elas estão avaliando, se elas não sabem. E aí vai. Vamos voltar aqui para PowerPoint para falar de fator de impacto. A Ivana colocou que é mais fácil escrever um artigo do que encontrar uma revista para publicar. Para com isso, Ivana. Tem revista para Dedéu, que não falta revista. Mas aquela, né, Ivana? Aquela. Vê quem é que você está citando. Se você está citando com uma certa recorrência a mesma revista, você tem que estar nessa revista, que é lá que está a sua comunidade. Então, eu cito muito Quantitative Science Studies, eu vou ter que mandar um artigo para aí, porque eu quero que essas pessoas me critiquem, né? Então, se eu estou produzindo com o conteúdo que essas pessoas circularam, significa que há indícios fortes de que essa é a minha comunidade. Vamos falar agora sobre métricas, né? O famigerado fator de impacto. Eu recebia, quando eu tinha sala e telefone fixo, ligações do tipo, qual é o impacto da sua revista? Até eu explicar que para ter o fator de impacto tem que estar indexado no Web of Science, para estar indexado no Web of Science tem que ter uma série de trâmites, a pessoa já tinha desligado o telefone na minha cara. Então, o fator de impacto, ele é essa equação aqui. Ele é 2 anos de citação em cima de 2 anos de publicação. Ele basicamente indica quanto de atenção aquela comunidade está prestando àquela revista, né? A partir daí, você presumir que atenção é igual a qualidade é um salto interpretativo muito grande, porque atenção não é necessariamente qualidade. O artigo da cloroquina, por exemplo, tem um desempenho de citação altíssimo, mas é um artigo porcaria, né? Não deveria ter sido feito. E no decorrer do tempo, né, a gente percebe que existem artigos que acumulam citações, mas não são bons. Então, o fator de impacto sozinho não é uma boa métrica de qualidade. O site score sozinho não é uma boa métrica de qualidade. Então, se a gente tem que responder N perguntas para poder estabelecer se a revista é legítima ou não, você decidir que a revista tem qualidade só em cima de uma métrica é um pouco arriscado.
E o impacto, se vocês quiserem dar risada, é a aceleração da gravidade, é a massa acelerada pela gravidade. Então, só tem impacto coisas que têm massa. Se a revista é eletronicamente publicada, ela não tem massa, então ela não tem impacto. Impacto não é fator de impacto, e fator de impacto não é qualidade. As coisas não são correlacionadas obrigatoriamente. Quem mensura, por exemplo, quando a gente fala que a revista tem impacto, você quer dizer o quê? Você quer dizer impacto social? Não sei, tem que encontrar uma forma de modelar isso, né, para poder mensurar impacto social. Impacto social é o quê? Política pública de qualidade que resulta em mortes, que resulta em evitar mortes. Isso é um tipo de impacto social em saúde. Então, quem avalia impacto social é a pesquisa translacional em saúde. Então, não vamos confundir impacto com fator de impacto com qualidade. São coisas distintas. Vai, Mayra. Tentar ajudar a Ivana um pouquinho a encontrar algumas revistas da nossa área, né? A gente não combinou, embora ela tenha feito um teste para mim na UFBA, para ver se a gente conseguiria, se vocês aí conseguem acessar o JCR da Clarivate. Lembrando que hoje a gente tem duas grandes bases de dados, a Web of Science e a Scopus. E Scopus da Elsevier e o Web of Science a Clarivate, que é a responsável. Então, essas duas grandes bases de dados, elas trazem o fator de impacto. O instrumento, o recurso, né, a base de dados que vai medir o fator de impacto das publicações que estão na Web of Science é o JCR. E na Scopus é o SJR. Então, aqui, como é uma oficina, embora eu não vá entrar nos sites, porque poderia, na hora, né, estar fora do ar. Eu até, então, há pouco que a gente confirmou se na UFBA tem esse acesso. Em muitas universidades, esse acesso a gente vai conseguir no JCR por meio do portal CAPES. Então, lembrando, para a gente poder ver o impacto das publicações periódicas, o JCR é a ferramenta da Clarivate que vai avaliar e comparar as revistas. E o mais importante, é comparar dentro da mesma área científica. Então, esse impacto ele vai ser medido dentro da própria área. Fiz aí, coletei as telas do portal CAPES, no site de busca do portal, tem como pesquisar por assunto, por periódico, por livro ou por base. Então, vocês clicando por base, só digitar JCR. Pode digitar também em sites journal. Só em sites, hoje acho que Ivana conseguiu, digitando só em sites. João, se o seu mouse, eu mexendo o mouse, eles não veem, né? Se você mexer o mouse aí, só mostrando, por favor. Agora, lá embaixo já, é a segunda tela. Depois que cliquei ali onde o João estava, enviar, vem aqui para baixo na tela, em azul, onde a gente vai clicar. Quando a gente clica, a gente é direcionado para o JCR, ele está em revisão, ele está em atualização. Aí, à direita, lá no alto, a gente vê, está ativado em lilás o Browse Journals, mas o de categorias não está. Se a gente olhar aí, tá vendo? Tem um aviso, tá vindo em breve esses outros 3. Então, eles estão migrando para uma nova plataforma. Ontem, deixei esse aqui por último, né, para dar uma atualizada, eu já tinha esse material, e aí vi que tinha mudado toda a tela. É o mundo digital, né, que pega a gente de surpresa. E aqui, se vocês puderem, quem não está de tela cheia, puder, no cantinho dessa tela que o João está mexendo o mouse, tem um quadradinho à direita, Nídia já falou, para poder ampliar a tela, para que a gente possa ver melhor onde está o resultado. Aí, ó, quando a gente entra no site, no JCR, hoje ele está com quase 21 mil títulos de periódicos. E aí eu destaquei em vermelho no quadrado o fator de impacto, e o quartil do periódico. Há uma diferença, né? E olha só o valor do fator de impacto, à esquerda aí, da revista mais bem citada, que é na área da saúde. Esse valor é altíssimo, né? Quando a gente pega... Mas lembrando... Ela sempre... Todo biênio ela é a mais citada. O assunto mais falado é câncer. Pois é. É o assunto onde encontra mais plágio também, porque as pessoas não têm muitas formas de você falar sobre câncer se está todo mundo falando sobre câncer. Então, acaba dando um índice de similaridade alto. E aproveitando um pouquinho, peço licença para quem já conhece, mas
para quem é algo muito novo, a questão do quartil. O quartil de um periódico é dentro de um grupo, ele vai dividir em 4, lembrando que os periódicos que receberem Q1 significa que dentro daquele grupo dos 75 melhores, as Q1, se a minha revista é Q1, eu estou dentro do grupo dos 75 melhores. Se a minha revista recebeu Q2, eu estou dentro do grupo dos até 50% melhores, 25%, e aquele grupo abaixo de 25%. Mas hoje, aqui para nós, pela nossa realidade, vocês vão ver que, né, que eu fiz o exercício das revistas na área da ciência da informação, para a gente poder ter uma noção das melhores revistas. Gildenir está aí, que bom, a gente não combinou de Gildenir estar aqui, e olha só os resultados. Eu fiquei feliz de saber que tem, que a RDBCI apareceu aí num pedaço que antes não aparecia. Pode passar a próxima, João, por favor. Também vou ampliar. Aqui há várias maneiras que eu posso pesquisar um periódico para eu saber o fator de impacto. Eu posso colocar o título do periódico, o ISSN, ou por categorias ou palavra-chave. Então, eu joguei o ISSN, que foi o que tá à direita aí, né, nessa tela lilás. ISSN, à direita já... ISSN é sempre melhor, porque evita pesquisar o fator de impacto de um homônimo. Isso, muito bem lembrado. E aí aqui eu coloquei o 0022, traço, tem que colocar o traço, 01418, e aí cai no Journal of Documentation. Quando a gente arrola essa página, a gente vai ver várias informações sobre o periódico, aí ele vai vir o fator de impacto, traz vários gráficos aqui, não deu para a gente poder... O João está colocando o mouse ali, dá para a gente poder saber o editor, de que categoria ela é, que está no quadradinho, né? Qual é o idioma, de qual região que ela é. Tem uma garantia... Pode falar, João. Tem uma garantia que se está no Journal Citation Reports é porque foi indexado no Web of Science, né? Você não recebe o fator de impacto se você não tiver indexado. Então, já teve uma checagem de qualidade antes, né? Para você ser indexado num desses indexadores comerciais é muito complicado, tem um certo trâmite, eles exigem políticas de integridade científica de uma série de capacidades. Então, dentro dessa busca que Mayra está trazendo, a gente já tem um pouco mais de segurança, né? A função do indexador é essa. Isso. Agora, quando você, à direita aí, já na última tela, né, esse Journal of Documentation, eu olhei que é da categoria da ciência da informação, e embaixo, isso, e agora embaixo ali, João, tá Information Science and Library Science, que é por categoria, onde tem ali um quadradinho, é isso. E aí eu pesquisei de novo nessa tela lilás pela área, e aí saiu, à direita de tudo, embaixo, 196 periódicos. Então, da nossa área, indexadas na Web of Science, existem 196. Uma curiosidade, quando a gente clica na área, que é a próxima tela, pode passar, cai um pouquinho, o número cai para 164, olha ali à esquerda. Que cai para coisa. 164 títulos, ele teve essa queda. Uma inconsistência e aí na base. fica uma inconsistência na base. E aí fica um alerta, fruto da dissertação, e um cuidado para nós, enquanto pesquisadores. Nós temos que... esses recursos que a gente pesquisa, eles são confiáveis, mas nós somos pesquisadores, precisamos ter crítica nos recursos que a gente está utilizando. Então, um exemplo. A gente precisa desconfiar de tudo, né? A gente não trabalha por amor, né? A gente confia desconfiando. É a história lá o lema lá da sociedade, né? Da Royal Society, não usa em verba, nas palavras de ninguém. Então, a pessoa está te dizendo que é uma coisa, mas você vai checar. Isso. E aí, quando eu estava fazendo o levantamento desse artigo que a gente publicou na RDBCI, que é o contexto norte-americano, e nós utilizamos a LISA como base de dados. Quando eu estava fazendo a análise de citação, antes da análise de citação, dentro dos estudos bibliométricos, analisando o perfil dos pesquisadores que publicam nas revistas que tratam sobre mídias sociais e bibliotecas. No resultado final, quando eu fui ver a nacionalidade, quase 50% indiano. Eu falei assim,
Se eu tivesse, né, atualizado, assim, é revista predatória, mas não é porque está na Lisa. Mas eu falei, tem alguma coisa errada. E aí fui na Scopus, no Cimago da Scopus, no SJR, e fui olhar a ficha técnica de todos os periódicos. E olhei aqui também, no JCR. E consegui identificar que uma das revistas que a Lisa dizia que era dos Estados Unidos, não era dos Estados Unidos, era da Índia. Por isso aquele número alto de pesquisadores. Então, olha que coisa complicada. Você confia nos dados que a base traz e depois uma tese pode ser derrubada aí por dados... É importante checar, né? Até porque as editoras, elas têm endereços que não são os endereços de origem. Então, eu acho que não tem o que a gente está tentando trazer para vocês é que não tem uma solução fácil, onde você aperta um botão e você fica seguro. A vida não funciona assim. Você imagina a ciência. É. E agora, por fim, aí, voltando no JCR, quando a gente vem dentro da área da ciência da informação, tem 164 títulos. À esquerda tem essa caixinha preta que tem um filtro ativado. Esse filtro é o da área da categoria. Quando eu cliquei nesse filtro, abre essa caixinha preta, que está aí no alto da tela, e eu utilizei um outro filtro por país, Brasil, e pedi para aplicar. Cliquei no quadradinho verde. Quando a gente aplica, pode passar a próxima tela. Aí estão todas as revistas do Brasil indexadas na Web of Science. Aí há uma diferença. Vocês vão perceber aí que tem a primeira coluna destacada que está com o fator de impacto do periódico, e somente as duas primeiras, a transinformação e a informação em sociedade. E para quem é da área e está tentando publicar nessa, sabe que sempre elas estão fechadas. Você vai tentar, está fechada. Ou quando abre, demora muito tempo. As outras, elas não têm o fator de impacto. No entanto, agora é um novo indicador que a Web of Science disponibilizou, que é o indicador de citações que o João colocava. Então, ali, o alerta do João é muito interessante. Aqueles artigos que eu leio, né, que tem a ver com a minha área, quais são as fontes que o autor utilizou para escrever esse artigo? Em que revistas ele publica? Provavelmente ali é que vai estar o grupo de pesquisadores, naqueles periódicos é que vai estar a comunidade epistêmica, né, ou discursiva da minha área. João, quer complementar? O que eu estava pensando aqui eu fiz as críticas ao fator de impacto e desempenho de citação, mas ao mesmo tempo a gente não pode implodir o prédio, né? A gente vive de citação. Então, assim, se você publica numa revista só para conseguir a publicação e se livrar e defender, você está punindo a sua orientadora. Porque pode ser que nessa comunidade, não sendo a sua comunidade, você não seja discutido e, portanto, você não seja citado. Se você não for citado, além do seu trabalho não estar sendo visto, você não está contribuindo com a sua nota, né, do seu índice H, que vai ser avaliado na quadrinal, e com a nota da sua orientadora, do seu orientador, que vai ser avaliado na quadrinal, e com a nota do programa, que vai ser avaliado na quadrinal. Então, assim, a gente precisa ser citado, mas a gente não vai ser citado a qualquer custo fazendo estudo sobre hidroxicloroquina, né? A gente vai fazer estudos de qualidade, buscar a nossa comunidade e colocar na comunidade. Porque se você não dá o match, né? Se não combina seu texto com a revista, você não vai ser visto. Se você pode ser visto, mas você não vai ser encontrado, você não vai ser lido, você não vai ser criticado, as pessoas não vão concordar com você. E isso é uma citação, né? Então é ruim não ser citado. E aqui, Ivana, tem alguns títulos, algumas revistas, né? Agora precisa, outra coisa importante, o escopo dessas revistas. Eu estudei os escopos também das revistas que publicam sobre mídias sociais e bibliotecas. Muitas, as do Brasil são genéricas. As internacionais, Estados Unidos e Espanha, elas são pontuais, elas têm um nicho, elas são especializadas. As do Brasil, elas são mais genéricas para biblioteconomia, ciência da informação, arquivo, museu, é mais amplo, que é o que o João colocou, né? É um escopo mais generalizado. Próximo. E aqui, só para a gente também conhecer uma outra ferramenta,
Deixa eu ver, não tem a tela aí, não? Já é a sua? É. É a sua! Copiou uma minha, eu não salvei. É da Scopus, eu vou colocar aqui enquanto o João comenta. É o SJR. Ai, que pena, essa tela. Deixa eu ver se Eu eu tirei consigo. aquela tela, achei que a gente não ia usar, me perdoe. Era a Tá ferramenta. bom. Era a É porque ferramenta. a gente não combinou falar sobre ela, só Eu, que ela é que tá a RDBCI do eu Gildenir. tô com a eu tô com ela aberta. É porque o que acontece? A gente tem o ranking do fator de impacto e a gente tem o ranking da revista, né? Que é esse desse slide que eu tirei. Mas é outro ranking, né? Você vai entrar lá para buscar de novo, né, uma métrica que estratifica as revistas da área. Isso, Aí, e ali a gente consegue ver, eu filtrei no SJR da Scopus, por área do conhecimento na América Latina. Então, ali tem 10 títulos, a RDBCI está ali entre as 10, tem 4 revistas brasileiras, tem a primeira é do Chile, a segunda, aí vem lá, do México, Cuba, Brasil, Colômbia. Então, das 10 mais revistas da nossa área da ciência da informação, eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem depois tiver curiosidade, tá bom? Mayra, eu não sei se tu falaste no início, mas eu sei porque a gente conversou antes, que para entrar no JCR ali pelo periódico CAPES, a gente tem que estar linkada no café ou no... Porque eu tentei entrar aqui sem fazer o link pelo café e ele não aparece. Só quando eu estou linkada no café UFBA ali, né? Acho que isso... Tu explicasse para mim lá no privado à tarde e agora eu acho que tu esquecesse de falar. o acesso para essas redes é pago. E aí, pelo Café UFBA, você, na verdade, está acessando pelo pacote comprado pelo governo via CAPES. Isso. E não consegue. Essa base, inclusive, ela, dependendo da universidade, nem todas têm. Porque aquelas universidades que utilizam muito determinadas bases, elas têm. Se diminui, aí por questão de orçamento, eles tiram o acesso. Uma vez nós perdemos a Scopus, aí foi um chororô, foi muita solicitação, muito evento para poder fazer voltar a Scopus de novo para nós. Mayra, me tira uma dúvida. É Kátia. Kátia. Oi. Você mexeu em uma questão que eu li um TCC de uma aluna que deu a entender isso, mas quando eu voltei para o portal da CAPES, eu não visualizei essa informação, porque assim, no portal da CAPES, eles informam que ali é uma forma de todas as universidades brasileiras terem acesso à informação de forma igualitária para todos os pesquisadores. O que eu entendi até então, porque até minha dissertação de mestrado foi em relação ao portal, é que o que poderia variar se uma universidade tivesse interesse em um produto específico, ela poderia pagar separadamente, mas o pacote feito para as instituições federais de ensino, ele é único para todas. O que pode mudar seria assim, por exemplo, aqui na Bahia, tem a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Oeste Baiano e a UNEB. A do Oeste Baiano e a Federal da Bahia, ela tem acesso ao mesmo pacote. E a UNEB é que pode ter uma variação. E se, porventura, o ICI tem uma verba e tem interesse em um pacote específico, um produto específico, ele poderia pagar separadamente. Não é assim? É diferente? Kátia, e esse dado que eu coloquei da Scopus foi na gestão 2008-2012 que nós tivemos que fazer um grande... A Scopus ela era utilizada por algumas áreas, a medicina, a agrárias e as engenharias. E de um dia para o outro perdemos o acesso e outras instituições tinham. Nós entramos em contato com eles disseram que era estatística de uso, tanto é que a gente passou, a partir daquela época, a controlar a estatística de uso das bases de dados, solicitar essa estatística de uso, fizemos um manual da CAPES, como gerar, só que ele não era, agora eu preciso retomar isso,
mas ele não era atual, não era do ano passado, eram 2 para trás. E aí, quando a gente via na estatística de uso, realmente estava muito baixo. Então, nós tivemos que fazer um evento muito grande, um trabalho com coordenadores de curso, e ainda assim também entrar pelo e-mail da CAPES para fazer solicitação para que eles voltassem com a Scopus. E aí nós conseguimos de volta. Eu achei que tivesse acontecendo a mesma coisa, porque eu tenho acesso ao portal CAPES pela Unesp, como a egressa, e pela UFO. E na UFO, quando eu digitava busca por base JCR, eu não conseguia encontrar. Por isso que hoje eu fiz uma consulta com a Ivana. Ivana, você tem? Consegue? Ela conseguiu. Mas fiz um teste na UFO e consegui também, mas eu tive que digitar o nome completo. Então, deve ter sido algum problema de consulta. Eu imagino que eles possam ter revisto essa questão e de oferecer o mesmo produto a todas as universidades, que é o mais correto. Mas eu não sei precisar. Às vezes, as editoras elas oferecem um produto para o governo, né, com algumas coisas que o governo precisa e não oferece algumas coisas que ele precisa. É uma forma de obrigar a contratar mais de um disso. E aí a instituição tem uma demanda muito específica. E aí você vende 2 serviços para o governo e um serviço adicional para a instituição. E às vezes o usuário tem demandas muito particulares, e aí não está coberto por nenhum dos 3 pacotes. Então, dessa forma, as grandes editoras elas conseguem vender o mesmo produto 4 vezes. Né? Isso vem sendo discutido na comunidade de eficiência, de metaciência. Por exemplo, você quer a revista verde e a plataforma rosa. Para ter acesso à revista verde, você tem que comprar a revista azul, a revista roxa e a revista vermelha. A gente não quer a roxa, azul e vermelha. São revistas que a gente não gosta, que a gente não usa, mas a gente compra tudo junto. E aí você precisa da plataforma verde também. Aí você tem que comprar a plataforma verde, a plataforma rosa e mais um pacote de revistas lá da outra plataforma. Que é uma forma de cartel, né? Isso vem sendo questionado, inclusive, pela comunidade de cientometria, avaliando o fator de impacto. Agora eu sei, Kátia... desculpa, João. Não, tem uma coisa do ponto de vista do usuário também. Eu vi uma pesquisa, eu vi 2 estudos de usuário mapeando o comportamento de download do Sci-Hub. Né? Eles conseguiram... O Sci-Hub, vocês sabem, é um site de pirataria de artigos. O acesso ao Sci-Hub é extremamente fácil. Você pega o DOI, joga o DOI no campo... O Sci-Hub é um site estático tem um corvo com uma chave na boca, no bico, não tem boca. Você tem um campo de busca, você joga o DOI no campo de busca, ele te dá o PDF. É só isso. Então é muito simples, você só precisa do DOI para baixar o PDF. Para a gente poder acessar o site da revista, comprado pela CAPES, disponibilizado para a instituição, você precisa do login institucional, você precisa acessar mais um paywall, depois outro paywall, depois outro paywall. Aí tem problema no cookie, tem problema disso, tem que solucionar aquilo, tem que ver a versão do navegador. Então, assim, fica burocrático, fica difícil. E aí o que eles encontraram em estudos independentes sobre o uso do Sci-Hub é que as pessoas vão no Sci-Hub porque é mais fácil. A gente achava, a suspeita era que ia no Sci-Hub quem não podia pagar. Né? Então, os pesquisadores do Paquistão, os pesquisadores do Brasil, os pesquisadores da Nigéria, quando foram estudar o comportamento de usuário do Sci-Hub, viram que os hubs mais densos de download do Sci-Hub são comunidades de pesquisa dura, das ciências duras, medicina, física, matemática, em instituições de grande porte estrangeiras, inclusive estadunidenses. Então, ao redor do Meet tem uma bolota de downloads do Sci-Hub, ao redor de Bethesda, enfim. As grandes instituições usam o Sci-Hub, e aí quando você vai para a pesquisa, para a parte quali dessa pesquisa, que você entrevista o usuário fala, é mais fácil baixar pelo Sci-Hub. Então é algo a se pensar também sobre a nossa infraestrutura. Mária? João, esqueci. Pode... Ah, não, da Kátia, só para complementar. Ia falar alguma coisa do que eu perguntei. O que os editores têm feito agora? Por exemplo, a CAPES não está renovando a coleção de livros eletrônicos, que o forte dela é o periódico. E a recomendação, eles têm, por exemplo, da Springer Nature, títulos até 2008, 2010, eu acho que é 8. E não renovaram mais com eles. Então, eles têm procurado as universidades. Eu sei que no Fórum de Pró-Reitores, a CBBU está lá,
tem representantes da CBBU, e a ideia é pensar num consórcio, e nós, bibliotecários, precisamos nos reunir para pensar isso, montar um consórcio no estilo do Portal CAPES para essas plataformas de livros eletrônicos. Porque quando você pede um orçamento para uma minha biblioteca, 4 anos, tudo bem, 20 mil acessos, todo dia 20 mil pessoas vão ter acesso a tudo. 2 milhões. É muito dinheiro. Mas se a gente pensar que o valor por usuário, por dia, é R$2 e ele varia de 2,10, dependendo do prazo que você vai assinar, é de 1,75 a 2,30, mais ou menos, é o valor, dependendo do tempo. É muito barato. Mas se a gente conseguir fazer isso num consórcio, sairia muito mais barato. E aí o que está acontecendo? Como a CAPES não está renovando com os editores, eles estão nos procurando, apresentando essas propostas para nós. E acaba que é do próprio governo, tá vendo? Então falta realmente... os esforços já estão sendo unidos, mas a gente, toda oportunidade que tiver de agilizar, de fortalecer esse discurso de consórcio, principalmente para os livros eletrônicos, porque não tem como fugir, né? A pandemia veio para reforçar e adiantar uma tendência. Essa tendência tem 20 anos. Ela foi preconizada no livro de um bibliotecário canadense. Eu esqueci o nome dele agora, mas o livro é Na Sombra Longa de Oldenburg. Oldenburg foi o primeiro editor da primeira revista científica, né, que era Transactions of the Royal Society. Ele mapeia lá nos anos 2000 justamente como as instituições elas estavam se juntando em consórcios para poder ter força nas negociações institucionais com as editoras. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que as instituições se organizam dessa forma num país como o Canadá, porque o governo é descentralizado nesse assunto. Mas o nosso governo é centralizado nesse assunto, mas não nos apoia. E aí, como Mayra traz, esse valor é pequeno, pensando no orçamento geral de uma nação. E tem coisas muito mais supérfluas que a gente gasta. A gente gasta com coisas muito mais supérfluas, né? Nacionalmente, federalmente. E isso é institucional. Dos anos 90 para cá, financiamento e fomento vem caindo. João, a mídia moderadora já avisou 15 minutos para a gente já concluindo. Então, vamos correr. Esse estudo empírico lá de 2013, né, um estudo antigo de 8 anos, ele mapeou as revistas de saúde e de ciências básicas, saúde aplicada, ou ciência aplicada, no caso medicina, e as ciências, as biologias, né? E ele encontrou que alto impacto, que significa, nesse caso, grande desempenho de citação, não está associado necessariamente a maior transparência no relato de dimensões estatísticas fundamentais para interpretar os achados. Então, a gente está confiando cegamente em coisas que estão sendo afirmadas nesses artigos sem poder comprovar. Então, maior impacto não significa melhores padrões de transparência, ou de estatística, ou de reprodutibilidade, porque no fim das contas é isso. O fator de impacto ele tem uma volatilidade que é sensível a um artigo, então um artigo pode puxar o fator de impacto lá para cima, e isso é um problema, porque isso pode fazer com que o editor manipule, né? Então, sei lá, tem uns 150 artigos na fila, opa, esse aqui é super midiático, sensacionalista, tenho certeza que ele vai impactar positivamente no fator de impacto do biênio. Boto ele lá na fila, lá no topo da fila de avaliação. Eu já vi um editor falar isso, inclusive. E ele falou no microfone, tá? Sem nenhuma vergonha. Para ele aquilo era um comportamento padrão e aceitável e ético. Tem essa análise do Bjorn Brems, né? Que ele atua em centometria. Ele chama atenção para que quando a Nature começa a publicar o fator de impacto, ela começa também a publicar menos artigos originais e mais notícias, comentários, editoriais de opinião. E editoriais de opinião, notícias, eles tendem a variar mais, né, e causar mais engajamento, e causar mais resposta. Então, naturalmente, eles vão ser mais citados porque eles recebem DOI. Então, são elementos citáveis com atribuição de DOI. Então, o fator de impacto da Nature hoje é sustentado muito pelas notícias que o site publica, muito mais do que pelos artigos originais. Se vocês observarem o artigo original, isso aqui azulzinho escuro, essa tripinha, tá? Que vai caindo no tempo. Então, a taxa de rejeição da Nature é algo na casa, a taxa de aceite deles é algo na casa dos menos de 5%, é igual ao do New England. Então, é um moedor de carne, os artigos entram e não saem.
mas eles têm um fator de impacto alto que é basicamente sustentado pelo Azul Claro, que é a seção de notícias, tá vendo? Então, o fator de impacto é empiricamente uma métrica que não sinaliza obrigatoriamente qualidade. Ele sinaliza atenção. Em 1968, Robert Merton, lá na Sociologia da Ciência, traz a história do efeito Mateus, né? Que quando muitas pessoas estão prestando atenção a uma coisa, mais pessoas vão prestar atenção a essa coisa. Basicamente isso. Se citação é atenção, porque a gente cita para falar bem, para falar mal, para criticar, para concordar, para discordar, a gente cita quando a gente não entende, a gente acha que a gente está entendendo e a gente está citando. Tudo isso conta no fator de impacto. E tudo isso gera mais fator de impacto, como identificou esse experimento aqui do Vincent Larivie e do Ivens Gingras. Fator de impacto atrai fator de impacto, porque citação atrai citação, porque atenção atrai atenção. E aí o Jorge Rich, né, tenta solucionar isso criando uma distribuição, porque o fator de impacto é uma razão, então ele é de fácil manipulação. Então quem sabe se a gente construísse um modelo mais aleatório, que é uma distribuição probabilística, a gente conseguisse melhor representar isso que a gente está chamando de impacto, né, que na verdade é atenção. E aí ele sugere isso lá em 2005, que é o índice H, que agora ficou famoso porque entrou na avaliação do QualisCaps. Ele é basicamente isso, você tem um número H de citações correspondente ao número H de artigos que você tem. Então, se eu tenho 150 artigos, mas só 8 artigos têm pelo menos 8 citações, sendo que 8 citações é o número máximo de citações da distribuição, então meu índice H é 8. Então vamos ver aqui o Mikhail Teplinsky, que é lá da Universidade do Michigan. Ele é da Escola de Ciência da Informação. O índice H dele é 8. Vocês estão vendo aqui, cadê o laser pointer? Vocês estão vendo aqui que é 8. Significa que ele tem 8 artigos com pelo menos 8 citações. Só que ele tem artigos hipercitados. Então ele tem um artigo aqui na Journal Association for Information Science and Technology que tem 82 citações. O outro do Nature, Human Behavior, tem 66. Apesar disso, você desce o sarrafo e conta aqui. 8 artigos, 8 citações, esse é o índice dele. Tá vendo aqui? 8. Ops. E aí você tem o Bjorn, né, que é de biologia, ele é de ciências básicas, então o índice H dele é 30. Significa que ele tem pelo menos 30 artigos com pelo menos 30 citações. Então o índice H dele para aqui nos diferentes parâmetros que apoiam a generalização e discriminação, o aprendizado de generalização da drosófila. Ele é um pesquisador, ele pesquisa mosca e comportamento de mosca. E o índice H dele é 30. Contudo, o artigo mais citado dele é um artigo que saiu no Nature Human Behavior, criticando o valor de P, que é uma ferramenta estatística que a gente usa para estimar a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira. Na verdade, estimar a probabilidade da hipótese não ser falsa. Né? E isso não tem nem um pouco a ver com a área de pesquisa dele, que é biologia, neurociência e evolução, especificamente no campo da drosófila, né, que é aquela mosquinha. Mas esse é o artigo mais hipercitado e ele, se não fosse esse artigo, o índice H dele seria 29. E aí a gente volta aqui para o Mikhail, né? Mikhail começa a produzir em 2015. Bjorn já produziu em 2015. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? O índice H ele é uma distribuição, ele aumenta a aleatoriedade da amostra, mas é muito ruim comparar áreas diferentes que têm densidade de citação diferentes. Então, um está em sociologia da ciência, o outro está em biologia evolutiva. Eu não posso comparar maçãs com laranjas. Os índices H serão diferentes, naturalmente, porque tem densidade diferente de citação, que é a ocorrência de citação. Alguns começam a produzir antes, e por aí vai. E aí o QualisCaps, né, que é a razão de todas as nossas dilemas e sofrimentos de 4 em 4 anos, o Qualis ele é entendido como avaliação do pesquisador, avaliação da revista e indexador. Né? Qual é o Qualis da sua revista? A pessoa está me perguntando se está indexado no Qualis, se a revista tem qualidade, se os pesquisadores que publicam têm qualidade. O problema disso é que o Qualis não foi feito para nada disso. O Qualis não é avaliação de pesquisador, ele não é ferramenta para avaliar a revista, ele não é indexador. Ele é, no máximo, um mapa, uma foto do passado, que diz que os professores permanentes dos programas de pós-graduação com nota maior de 3 publicaram nessas revistas aqui. Ele só diz isso. Ele diz as revistas nas quais essas pessoas publicaram. Aí os comitês ad hoc, eles avaliam essas revistas, estipulam critérios que estão lá documentados no documento diário e atribuem extratos a essas revistas.
e depois, indiretamente, eles quantificam o output, a produção dos programas de pós-graduação a partir disso. Então, o qualis alto não significa que a revista é estritamente de boa qualidade, e o qualis baixo não significa que a revista é estritamente de baixa qualidade. Você pode ter, inclusive, revistas predatórias estrangeiras em todos os estratos do qualis, porque elas entram, como foi falado antes, a partir da avaliação quadrienal e das coisas que são fornecidas, as informações são fornecidas na coleta CAPES. Então, eu posso ter revista predatória no qualis, eu posso ter uma revista com qualis alto que no quadriênio seguinte cai, e ela tem um qualis baixo. Então, publicar pelo qualis é arriscado, porque você está estimando, a partir de uma métrica indireta, de uma avaliação indireta, de uma estratificação indireta, que aquela revista vai continuar com aquela nota, e que você, portanto, vai pressionar a nota do seu programa para cima. Não é um bom critério. A gente identifica o qualis na plataforma Sucupira, né? Então, o que está publicado é de 2013 a 2016. Eu já vi revista anunciando, o qualis 2019 é esse. Mentira, não tem qualis 2019 público. Teve uma lista que vazou no ano passado, eu acho, ou no ano retrasado, mas não é oficial, foi um teste, né? Então, a gente não sabe qual é o qualis das revistas de 2017 a 2021, a 2020. Isso vai sair agora do meio do ano em diante. Tem esse artigo que eu recomendo, que é 10 coisas que você deveria saber sobre o qualis. Ele é muito legal, da Rita Barradas. Ele desmonta alguns mitos sobre o qualis, é uma leitura obrigatória cada vez que a gente escutar falar sobre o qualis isso, qualis aquilo, porque é meu qualis, olha o tamanho do meu qualis, chega a ser engraçado. A gente viu aí na CPI outro dia, agora estavam discutindo o tamanho do índice H, né? O índice H é maior que o seu, enfim. Não servem para isso, não foram pensados para isso. Então, devo escolher a revista pelo qualis? Olha, o qualis é um indício de que aquela revista teve um bom desempenho no quadriênio passado. Mas pode ser que todo o conselho editorial tenha morrido de Covid, e aí as pessoas que substituíram não são boas o suficiente, e a próxima estratificação da revista, eles selecionem artigos que não são bons, ou que sejam bons na organização, e aí pode ser que o qualis caia. Então, escolher a revista pelo qualis não é uma boa ideia. Mas o histórico do qualis, o de 2016, o de 2013 e o anterior, pode te sinalizar alguma coisa. Mas escolher a revista pelo qualis é comprar livro pela capa, né? A gente não compra pela capa, a gente dá uma olhada na orelha, a gente folheia ali no canto, quando a gente ia à livraria, né, antes delas fecharem, a gente ia ali no canto e falava, esse parágrafo aqui é interessante. Eu já vi autor dizendo que é a primeira linha que define, né, se o livro deve ser comprado ou não. Então, escolher a revista pela capa é estranho, né? Vamos escolher a revista pelo conteúdo. E aí, o Qualis Livros, Mayra vai falar com vocês. Deixa eu fechar minha câmera. Vai ser só uma pinceladinha, não vai dar para a gente explorar muito, mas é muito importante, porque às vezes você recebe um convite para publicar um capítulo em um livro, ou para você mesmo quer publicar um livro. E principalmente se você está vinculado a um programa de pós-graduação, é muito importante que atenda a alguns pré-requisitos, né? Principalmente se está no portal, num programa, porque essa produção ela vai ser avaliada. Esse é o documento mais recente que a CAPES publicou, é uma proposta de classificação de livros para os programas de pós, e aí eu vou pedir ajuda, porque eu não estou vinculada a nenhum programa de pós, então quem tem, e que passou recentemente agora, né, com o preenchimento da Sucupira, pode até complementar aqui a minha fala. Mas de maneira orientadora, né, para quem está tendo um primeiro contato, o Qualis Livros, ele vai classificar, ele vai... João, sumiu? Ele vai classificar a produção intelectual, e aí considerando aqui o que é produção intelectual, obras no todo, coletâneas, dicionários, enciclopédias, os anais, vinculados aos programas de pós. Então, contabiliza tanto a produção discente quanto docente. A classificação ela é feita em 5 níveis, L1 é a mais elevada, de L2 a L5 de menor qualidade. Para quem estava acostumado com a avaliação antiga, ela ia até L4, e L3 e 4 era a mais elevada. E LNC é a classificação não classificada, né? É quando tem alguma cartilha, algum guia, material didático, entra nesse grupo de não classificado, ele não recebe uma nota. Pode passar, João. Por favor.
E o que é que a CAPES considera como livro? Ela vai lá na BNT, né, que tem que ter tem que ter ISBN, tem que ter no mínimo 50 páginas, tem que ter ficha catalográfica. Então, esses são os elementos quando alguém faz uma chamada para publicar, para você publicar um capítulo. Primeira coisa que você tem que ver no edital, vai ter ISBN, vai ter ficha catalográfica, isso aí tem que estar muito claro, porque senão você vai evitar esforços para poder produzir um documento e depois numa publicação que não vai pontuar, principalmente se você está vinculado a um programa de pós. E publicado por uma editora pública, privada, ou associação científica, instituição de pesquisa ou órgão oficial. Ali tem as pontuações, mas mais é para quem está, né, no trabalho de pontuar as publicações do programa. Lembrando, então, que a pontuação vai para o programa, não para o pesquisador. Pode passar, João. E isso tem que ir no planejamento antes, né? Antes da obra. Isso. E aqui só alguns recortes interessantes desse documento, para quem não conhece ainda. Ele é dividido em 3 quesitos. O primeiro são os indicadores formais, e aí ele vai refletir sobre a aderência da área de avaliação e perfil institucional estratégico do programa de pós. Então, ele vai levantar qual é o idioma, o tipo de editora, tem financiamento, tem conselho editorial. Conselho editorial hoje também é outro elemento importante de você olhar quando tem uma chamada para publicar em algum livro, né? Informações sobre os autores, se tem parecerista, se vai passar, né, por pares, se tem índice remissivo, esse item também ele é bastante cobrado, e vínculo, relação direta com a linha de pesquisa. E alguns pontos também que você pode, porque é uma proposta que você pode pontuar, se é texto premiado, se tem indicação como obra de referência por sociedades científicas ou profissionais. Por exemplo, se apresenta um trabalho num evento e aí depois vai formar um livro dos melhores trabalhos. Então, esse pode ser um quesito. E a tradução da obra para outros idiomas. O quesito 2, pode passar, João? É o conjunto de indicadores indiretos que vão definir a qualidade da obra, é a natureza do texto, né? O valor real da produção, do conteúdo. Leitor preferencial, que é o nível de complexidade do tratamento dos temas, o quão especializado ele é, a origem da obra. Se ela vem de uma rede, de um grupo, né? Se é a produção de um grupo. E no quesito 3, exige a leitura completa da obra no processo de avaliação. Aí vai tratar dos itens inovação, relevância e impacto. E lá eles exploram bem o que representa cada um desses itens. Pode passar? Acho que acabamos. Sim. E algumas informações que são solicitadas quando vai passar por um processo de avaliação. Tem que enviar a capa, o índice remissivo, o prefácio, introdução, sumário, o conselho editorial. Aqui eu fiz questão de colocar todos esses elementos principais, porque o documento ele não é muito grande, não, mas aqui estão os pontos principais e como vai ficar disponível na página do GINFO, pode ser que interesse para consulta posterior. O sumário, o conselho, se tem revisão pelos pares, apresentação, se é premiado. O livro, a gente fez esse levantamento uma época lá na Baiana. Eles querem a garantia de que o livro foi revisado, né, de que ele foi aprovado por um comitê editorial especializado naquele assunto, para garantir que a pessoa não se autopublique. Eu vou fazer um livro, pronto. Então, a natureza técnico-científica, especificamente científica, é muito importante. E a avaliação de pessoas capacitadas para avaliarem também é muito importante. Isso. E, Judenir, é isso mesmo, é ficha catalográfica. Ali houve um problema de digitação tarde da noite. Premiações, ficha catalográfica, financiamento com carta de comprovação ou trecho do livro, e as 2 páginas iniciais, se for do capítulo, ou páginas do capítulo inicial e final, se for a obra no todo. E, por fim, antes da gente publicar, a gente edita. Obrigada, viu, Judenir? Acabou? Acho que finalizou. Então, fazer livro, que lá na escola a gente decidiu não fazer livro. A gente decidiu ficar só com as revistas, porque as revistas são trabalhosas o suficiente.
E a gente percebeu que o livro, como ele é um formato... Ficou mais fácil de fazer livro, então ficou mais difícil avaliar o livro. Então a gente optou por não seguir por esse caminho. E aí, minha gente, acabaram? Acabamos. Eu corri um pouquinho o fator de impacto. Não tenho como agradecer essa dupla maravilhosa, deram um show. Sobre coisas que a gente falou rápido. Ai, desculpa, a gente falou mais lento no meio, né? Então... Mas eu vou já fazer uma observação por antecipação. Eu acho que essa oficina tem que ser considerada a primeira oficina de publicação em revista. Eu acho que oportunamente, não daqui a 2 meses, né, mas daqui a um tempo, eu acho que temos que fazer uma segunda, porque vocês seguramente trarão novas informações. Acho que foi maravilhoso, vocês combinaram super bem, hiper competentes, hiper atualizados. Isso é um orgulho para o GEINFO, fico muito feliz e muito agradecida também. Nós chegamos a ter 62 pessoas, agora estamos com 45, mas de qualquer forma é um número bastante significativo. Agradeço demais a vocês e deixo um abraço para todo mundo que esteve nos prestigiando aqui. Boa noite. Ô, Nídia, muito obrigada por toda a equipe GEINFO que organizou divulgação, preparação e todo o projeto. Muito obrigada pelo convite. Veja quem quer aparecer na telinha. Quem quer aparecer na tela para uma foto, para o GEINFO? Ivana, aparece, tu que estava assegurando a infraestrutura, Ivana e Alzira. Ivana preparou tudo, cartazes, divulgação. Aparece aí, Ivana. Sim, estou indo. Ivana está fazendo alguma coisa. Mas quem mais puder aparecer também para a gente fazer uma foto. Eu estou descabelada para fazer uma foto. Tudo bem. Gildeni, que veio nos prestigiar também, Graça. Alice, quem eu estou vendo por aqui, hein, gente? Vão aparecendo de outras universidades também. E aí, Gil, que bom te ver. Isso, para a gente colocar na telinha do GEINFO. Vamos lá, vou esperar chegar mais gente para fotografar. Mais gente, Graça também. A família que veio prestigiar, quero agradecer alguns membros da família que estão aqui com vergonha. Apareça. Quem quiser aparecer, tem que aparecer aí, minha gente. Antônio também. A Flávia. Flávia Bulhões, Flávia. O pessoal está chegando aí, vou esperar mais um pouquinho para fazer. Ó, um sorriso aí, um print. Cadê a Gil? Está ali ainda. A Antônio também está aparecendo, joia. Alzirinha, Val. Ótimo, estou fazendo vários prints aqui, tá? Ótimo. Adriana, cadê você? Sim. Amanhã, dia 9. Ó, isso fica para a posteridade. 11 horas. Muito bem. Muito bom. Outro print. Fiz vários, tá, gente? Tem que escolher aquele que ninguém piscou e nem tá de boca aberta, hein? Eu botei vários ali no GEINFO sem fazer o corte. Aí, depois daqueles ali, eu faço um corte bonitinho só da imagem para botar lá no blog, tá? Tá joia. Valeu, gente. Obrigadíssimo, hein? Boa noite. Boa sorte, saúde, cuidado para todo mundo. Sigamos nos cuidando, hein? Isso. Valeu, João. Tchau. Alex, beijo. Obrigada.